ano tive que passar a aula para pós-graduando assumir. Eu queria pedir aos demais para desligar o áudio, por favor. Bom, já está todo mundo aqui, Daga? Eu estou olhando para o lado porque eu estou com a tela maior aqui do lado, tá, gente? Camilo, já vi. Daniel Freitas, o Fábio e o Maurício. Então, estamos todos aqui. Então, vamos começar oficialmente. Bom dia a todos. Já está gravando, né, Daga? Bom dia a todos. Vamos dar início à aula de defesa de tese de doutorado do pós-graduando Fábio Bernardes Daga, pelo Programa de Pós-Graduação em Oftalmologia e Ciências Visuais da Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, com a tese com o título Uso da Realidade Virtual no Glaucoma. Nós temos como comissão, constituída e aprovada pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação dessa casa, os professores doutores Camila e Silva Zangali, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas da Unicamp, Daniel Meira Freitas, com pós-doutorado pela University of California, San Diego, Dr. Fábio Lavinsky, coordenador da Unidade Diagnóstica Lavinsky, Maurício de la Pauleira, professor assistente do Departamento de Glaucoma da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, e eu como presidente desta banca, representando a Universidade Federal de São Paulo. O candidato agora vai ter a palavra para a apresentação da defesa de tese, com um período mínimo de 30 minutos e máximo de 50. Depois a gente discute como vamos fazer a arguição, e a gente decide como essa será feita. Daga. Posso compartilhar a tela? Por favor. Então, bom dia a todos. Queria agradecer a presença não só da minha banca examinadora aqui, de todas as pessoas também assistindo. Falar que é uma honra eu estar apresentando aqui minha tese de doutorado, que tem como titulação Uso da Realidade Virtual no Glaucoma. E eu tive como orientador o professor Dr. Ivan Mainar Tavares e como co-orientador o professor Dr. Felipe Andrade Medeiros. Então, como todos sabemos, glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível no mundo, de forma que trabalhos prévios mostram que a prevalência da doença já no ano de 2020 estaria suposta em ser 76 milhões de pessoas. Ela caracteriza-se por uma degeneração progressiva das células ganglionares da retina, resultando numa característica aparente do nervo óptico e perda de campo visual. E desde o século XIX, o manejo clínico da doença se baseia amplamente nessas mudanças de campo visual, de forma que, atualmente, a perimetria automatizada é considerada o padrão ouro para avaliação do campo visual no glaucoma. No entanto, apesar do uso em larga escala, a perimetria apresenta diversas limitações. Os pacientes reclamam da duração, frequência, pressão acerca de um desempenho adequado na sua realização, somada à dificuldade em compreender as instruções para fazer o teste. É um teste subjetivo, podendo levar a uma alta variabilidade, mesmo em pacientes com glaucoma estável, o que pode dificultar a detecção de progressão. É normalmente realizado no ambiente clínico, tem um alto custo para aquisição e um caráter não portátil, fatores esses que levam à realização de poucos testes por ano. Além disso, dá uma estimativa distante da realidade, uma vez que é realizado sob condições artificialmente criadas, onde ocorrem mínimas distrações, e isso leva a ter uma habilidade relativamente baixa detectar parâmetros como, por exemplo, risco de acidentes ou quedas, que já estão comprovadamente associados ao comprometimento funcional causado pelo glaucoma. Além disso, na vida real, a gente usa a visão de uma forma dinâmica, envolvendo cenas e movimentos complexos. E novos avanços tecnológicos, através do uso da realidade virtual, permitiram realizar experimentos, e além disso, a tecnologia da realidade virtual
ela permite realizar testes mais realistas, com maior representatividade da forma como usamos a visão, e as situações criadas por meio da realidade virtual podem ser facilmente manipuladas de forma sistemática e reprodutível, permitindo que a gente avalie tarefas específicas. Então, com o intuito de estudar possíveis novas formas de avaliação funcional no glaucoma, Rosen e colaboradores propuseram um teste denominado PERCEPT. O teste se baseava no aumento gradativo da dificuldade das tarefas visuais, visando melhorar a detecção da perda visual central. Então, como é que funcionava o teste? Como vocês podem ver aqui nessa primeira tela, a primeira imagem que era apresentada para o paciente era uma letra E, nesse caso aqui com as 3 perninhas voltadas para cima, e um estímulo que apresentava aqui entre 1 e 2 horas. A segunda tela que era mostrada para o paciente deveria apertar a letra E, similar a essa letra E aqui, então no caso seria aqui essas 12 horas, e a terceira tela, o paciente deveria clicar onde estava esse estímulo inicial, ou seja, seria esse estímulo aqui. Então, os autores demonstraram que a velocidade de processamento do teste PERCEPT teve resultado significantemente maior em pacientes com glaucoma quando comparado com pacientes normais. Além disso, a história teve associação com a história de acidentes automobilísticos e quedas. Perdão. Então, dado esse achado entre história de acidentes, que foi comprovado no estudo anterior de Rosen, Tatum e colaboradores usaram um simulador de direção para avaliar a tarefa denominada atenção dividida e aferiram o tempo de reação à apresentação de um estímulo periférico na tela. No caso aqui, seria essa caixinha de som. Então, como é que funcionava o teste? O teste era chamado Car Following, então era seguido um carro nesse simulador de direção e toda vez que aparecesse este estímulo na tela, o paciente deveria apertar no volante do carro um botão. Então, essa associação foi maior quando comparado com a perimetria automatizada e foi demonstrado que tempos de reação mais longos estiveram associados à história de acidentes. Com isso em mente, novos trabalhos fizeram uso de simuladores que se aproximavam da nossa realidade diária. Kuber e colaboradores avaliaram a performance de direção, além de movimento de cabeça, olhos, comparando pacientes com glaucoma e pacientes normais. Foi um estudo piloto, uma vez que contava somente com 6 pacientes com glaucoma, mas foi sugerido que pacientes com glaucoma, devido à movimentação ocular, compensariam o dano visual binocular. No entanto, a quantificação do dano glaucomatoso não foi descrita nesse estudo. Interessante aqui é a realidade do simulador usado. Fazendo uso de um simulador de direção de alta fidelidade, Diniz Filho e colaboradores avaliaram o desempenho de pacientes com glaucoma quando dirigindo sob condições de neblina e demonstraram que pacientes com glaucoma apresentaram maior risco ao dirigir sob essas condições, especialmente quando o defeito no melhor olho fosse pior que -9, ou seja, quando tivesse um defeito glaucomatoso que seria de moderado a grave. Então, dessa forma, o que a gente propôs nos estudos desta tese? Nos propusemos a fazer o uso da realidade virtual para avaliar funções visuais específicas nos pacientes com glaucoma. Funções visuais essas que já haviam previamente sendo supostas como comprometidas no paciente com glaucoma, ou, no caso do senso de direção, tinha um estudo prévio que mostrava que quando tinha uma restrição do campo visual, os pacientes tinham uma maior dificuldade de reconhecimento espacial. Então, o que a gente fez? A gente avaliou a habilidade de dirigir em situações de perigo e enquanto ao uso do celular. Também avaliamos instabilidade postural e medo de cair, e avaliamos senso de direção e reconhecimento espacial. Por fim, dadas todas essas limitações da perimetria automatizada, a gente propôs o uso da realidade virtual no desenvolvimento de um novo dispositivo para avaliação da função visual em pacientes com glaucoma. Todos os estudos dessa tese usaram pacientes de um estudo longitudinal prospectivo desenhado para avaliação da estrutura do nervo óptico e funções visuais no glaucoma. Então, o primeiro estudo aqui. Como todos sabemos, dirigir aí é a principal forma de transporte em muitos países, sendo considerado uma atividade imprescindível na vida de muitas pessoas. Como o Daniel deve lembrar quando ele morava na Califórnia, o Dr. Ivan também, lá a gente não vê pessoa andando na rua. É todo mundo no carro ou preso no trânsito, mas todo mundo dentro do carro. E dirigir está relacionado à qualidade de vida, de forma que, inclusive, que pessoas que param de dirigir apresentam maior risco de depressão e isolamento social. O interessante é que a relação entre glaucoma e maior incidência de acidentes automobilísticos já foi previamente demonstrada. Só que as condições específicas de direção e as características da doença que podem levar ao aumento do risco de acidentes em pacientes com glaucoma não foram totalmente elucidadas. Percepção de perigo ou hazard consiste na capacidade de antecipar situações potencialmente perigosas durante o ato de dirigir. Envolve não só a detecção e avaliação do perigo, mas também a implementação de uma resposta adequada.
E a percepção e reconhecimento predicado desses perigos desempenham um papel significativo em quase 50% dos acidentes automobilísticos. Só que, devido a questões de segurança, estudos que investigam situações perigosas no trânsito são difíceis de realizar na vida real, de forma que a simulação de direção se apresenta como um método alternativo para realizar essa avaliação, já que ela pode ajudar a entender situações de alto risco, como, por exemplo, expondo pacientes a uma variedade de condições perigosas. Então, nesse estudo, nós nos propomos a avaliar o impacto de diferentes condições perigosas no trânsito em pacientes com glaucoma, usando um simulador de direção através do uso da realidade virtual. Então, o simulador consistia em um modelo de uma metade anterior de um Ford Fusion de tamanho real, que era equipado com uma plataforma de força que tinha uma movimentação realista, ou seja, o veículo inclinava, girava e se levantava. Além disso, a direção tinha uma sensação de torque, conforme tinha alguma alteração na estrada ou ocorria alguma colisão, e tinha um sistema de freio auxiliar para o paciente realmente sentir a movimentação do carro. Além disso, ele tinha um sistema visual de projetores anterior, que dava uma visão de 210 graus de visão, como vocês podem ver na figura aqui. Tinha um projetor na região posterior, que poderia ser avaliado pelo retrovisor traseiro, e tinha duas telas de LCD como monitores laterais. Então, vou dar dois exemplos de situações que a gente avaliava. No caso aqui, o paciente vinha dirigindo pelo lado direito, tinha um acidente de trânsito no lado esquerdo, com um trânsito de carros, e subitamente um dos carros que está na esquerda cruza na frente do paciente. Dado isso, o paciente tem que tirar o pé do acelerador e pisar no freio, ou seja, ele tem um tempo de reação para tirar o pé do acelerador e um tempo de reação para pisar no freio. Aqui seria outra situação, o paciente dirigindo um posto com um caminhão na direita, e subitamente um carro, que não era previamente visto, estava escondido atrás do caminhão, sai na frente do nosso paciente. Então o paciente, mais uma vez, tem que tirar o pé do acelerador e pisar no freio, e isso gera um tempo de reação. E esse tempo de reação é o que a gente está avaliando aqui. Quando tira o pé do acelerador, a gente deu o nome de gas off, e quando pisa no freio, brake on. Então essa tabela mostra análise multivariável, investigando a associação desse tempo de reação com a gravidade do glaucoma, avaliado pelo campo visual, no caso aqui pela sensibilidade binocular média. A gente conseguiu demonstrar, como vocês podem ver na primeira linha, uma relação significativa entre esse tempo de reação e a perda de campo visual para ambas as tarefas. Além disso, o que é interessante aqui é que pacientes mais velhos tiveram também uma associação estatisticamente significante para a tarefa de tirar o pé do acelerador e próximo de significância para pisar no freio, comprovando já o que já havia sido demonstrado em estudos prévios. Outra coisa que a gente fez nesse estudo foi avaliar o tempo de reação comparando situações de baixa e alta saliência. Baixa saliência seriam pedestres e bicicletas, alta saliência carros e SUVs. O que é saliência? Saliência é um mecanismo rápido de pré-atenção que funciona para direcionar a visão para objetos intrinsecamente importantes que aparecem mais facilmente numa cena agrupada. Então, a gente demonstrou que pacientes com glaucoma tiveram um tempo de reação maior em tarefas de baixa saliência, ou seja, eles foram mais lentos na resposta quando confrontados com pacientes considerados como baixa saliência, que seriam os pedestres e as bicicletas. Então, o que acontece? O que a gente conseguiu demonstrar nesse estudo? Que devido ao defeito campimétrico em pacientes com glaucoma, eles têm uma maior dificuldade para realizar mecanismos de busca. E mecanismos de busca são muito importantes em situações como dirigir, em que reações rápidas são imprescindíveis. Dessa forma, a gente mostrou que uma avaliação individualizada da capacidade de dirigir, usando, por exemplo, esses cenários de perigo de simulação de direção, pode ser útil para fornecer uma avaliação mais aprofundada do risco real de pacientes com glaucoma ao dirigir. Então, dada essa associação que a gente encontrou no estudo anterior entre glaucoma e acidentes, a gente resolveu incorporar uma nova situação para avaliar se essa traria ainda mais dificuldades para pacientes com glaucoma. Estatísticas comprovam que 26% dos acidentes são causados pelo uso dos celulares. E essa distração ao dirigir com o uso do celular ocorre pela habilidade limitada dos motoristas de dividir a atenção. Pacientes com glaucoma, devido ao campo visual já comprometido, poderiam apresentar uma performance visual desproporcionalmente pior quando associada ao uso do telefone celular. Então, o que a gente fez? A gente fez duas coisas nesse estudo. A gente investigou a prevalência do uso do celular em pacientes com glaucoma e avaliou a performance quanto ao uso do telefone celular, ao mesmo tempo que eles eram confrontados por condições que causavam distrações a dirigir. Com a expectativa de que, como a doença mantém-se assintomática até estágios mais avançados, grande parte desses motoristas com glaucoma permaneceriam não cientes das suas possíveis limitações.
Então, como é que a gente avaliou a capacidade que o paciente julgava ter em usar o celular ao dirigir? A gente pegou 4 questões de um questionário de 58 questões previamente validado e apresentou aos pacientes. O que a gente mostrou? Um dado muito interessante aqui, que não houve diferença estatística entre os grupos na resposta, mesmo ajustando para gênero e idade. Ou seja, tanto pacientes com glaucoma quanto pacientes normais julgam ter a mesma capacidade de dirigir quando ao uso do telefone celular. Além disso, a gente avaliou o tempo de reação à mudança do estímulo em 2 situações, com e sem celular. A mudança de estímulo, nesse caso aqui, seria mudar de um losango para essa filmadorazinha que tem aqui. Então, o que acontecia? Como que funcionava a tarefa com o uso do celular? Ela era baseada numa tarefa de raciocínio previamente validada. E funcionava da seguinte forma. A gente falava uma frase para o paciente e era questionado se a frase fazia sentido ou não. Então, por exemplo, uma frase. O caminhão entregou o pacote. Questionava-se o paciente. A frase faz sentido? Nesse caso, sim. Após, era questionado qual que era a última palavra que foi dita na frase. No caso aqui, pacote. Uma frase que não faria sentido, por exemplo, o polvo queimou as cebolas. Então, essa frase não faz sentido. Passados 7 segundos, questionava-se qual que era a última palavra, no caso aqui, cebolas. Então, o que a gente demonstrou, foi o que já tinha sido demonstrado por estudos prévios, que o paciente com glaucoma realmente teve um tempo de reação maior quando fazia essa tarefa de atenção dividida. Só que o que é interessante é que o aumento do tempo de reação ao uso do celular foi maior nos pacientes com glaucoma comparado com normais, confirmando aquela nossa suspeita no início de estudo do aumento desproporcional do tempo de reação em pacientes com glaucoma quando usam o telefone celular. E esses achados são preocupantes em termos de segurança, dado aquele fato que eu falei, que quando a gente avaliou o quanto eles julgam da capacidade de usar o celular, e não houve diferença entre pacientes normais e com glaucoma, demonstrando que provavelmente os pacientes com glaucoma não têm um real conhecimento das suas limitações quanto ao dirigir. Dado aquele achado demonstrado por Rosen e colaboradores, a gente resolveu estudar se, através do uso da realidade virtual, qual seria essa associação entre instabilidade postural e glaucoma. E já havia sido demonstrado que, apesar da perda de campo visual em pacientes com glaucoma, a correlação entre perimetria automatizada e história de quedas é pouco representativa. E isso ocorre provavelmente pela dificuldade em avaliar a correlação entre função visual e controle postural. Então, pensando nisso, o grupo do Visual Imaging Performance Laboratory fez uso de uma plataforma de força para avaliar a estabilidade postural em pacientes com glaucoma. As medidas de torque, ou seja, as medidas de instabilidade, que eram demonstradas pelos pacientes, eram avaliadas por essa plataforma de força, como vocês podem ver aqui. E o que gerava instabilidade? O estímulo que era apresentado sobre esse óculos de realidade virtual. Então, como é que funcionava o teste? O paciente ficava sobre essa plataforma de força, como vocês podem ver na figura aqui. O paciente está usando um sistema de segurança, caso ele apresentasse alguma instabilidade e viesse a cair. E aqui está usando o óculos de realidade virtual. Então, nesse caso, eu vou mostrar no próximo slide os 3 tipos de apresentação de estímulo que a gente tinha, mas nesse caso aqui é um estímulo dinâmico, que ele dá uma sensação de movimento, ou seja, uma sensação de túnel. Então, era estudado o estímulo sobre 3 situações. Então, a primeira situação, que é o quadro branco, era sem óculos, que é uma condição estática. A condição com óculos, só que sem estímulo visual, o campo negro, como vocês podem ver na segunda figura, ele avalia as contribuições somatosensoriais e vestibulares no controle postural. E, por fim, o estímulo dinâmico ou translacional, que está avaliando a sensação dinâmica, ele induz a sensação de movimento e vai fazer essa avaliação de instabilidade postural. Então, os autores demonstraram que pacientes com glaucoma apresentaram maior instabilidade e que a métrica de instabilidade foi associada com história de quedas. Só que estudos prévios já haviam demonstrado que pacientes com glaucoma apresentam maior medo de cair. E o medo de cair tem grande impacto em pacientes idosos, que são a maioria dos nossos pacientes com glaucoma. E levando, inclusive, à redução da interação social e da mobilidade, perda da confiança e depressão. E um fato interessante é que, ao restringir a atividade, o medo de cair pode resultar em mais quedas. Como as quedas levam ao maior medo de cair, o processo se torna um ciclo vicioso. Então, pensando nisso, nesse estudo, a gente avaliou se a reatividade postural e estímulo dinâmico, apresentada através desse meio de realidade virtual, estaria correlacionada com o medo de cair em pacientes com glaucoma. E como é que funcionava o teste? Aqui vocês vão ver a paciente realizando o teste, ela está com o óculos de realidade virtual, e vocês veem que o estímulo dinâmico realmente ele dá uma sensação de movimento, de movimentação por um túnel, ou vection, né? Então, conforme isso faz, vocês podem ver que ela tem uma instabilidade, o corpo dela acaba mexendo. Vocês vão ver pelo pé que o pé acaba movimentando, então a plataforma de força vai medir esse movimento, tanto lateral-lateral quanto antero-posterior.
Além disso, o medo de cair foi avaliado por um questionário previamente validado da Universidade de Chicago, que funcionava da seguinte forma. Era questionado ao paciente quão preocupado ele estava ao cair ao realizar uma dessas tarefas, por exemplo, ao usar uma escada. O paciente tinha 3 possíveis respostas. Ele poderia estar muito preocupado, moderadamente preocupado ou sem preocupação. Essa tabela aqui mostra os resultados de regressão uni e multivariável para explicar o medo de cair em pacientes com glaucoma. Como vocês podem ver na primeira linha, cada 1 Nm, que é a medida de força que a gente faz na plataforma de força, na direção antero-posterior, foi associada a uma piora no questionário de medo de cair de 0,32 unidades no modelo univariável e de 0,56 unidades no modelo multivariável. O que é interessante também, aqui vocês podem ver na penúltima linha, é que não teve uma correlação estatisticamente significante com a campimetria, medida aqui pela sensibilidade binocular, a mean sensitivity binocular, né? Com R-square, ou seja, um índice de correlação de somente 0,1%. Então, o que a gente mostrou aqui? Que realmente o estímulo dinâmico foi eficaz em induzir instabilidade, criando essa sensação de movimento. E na presença desse estímulo dinâmico, a visão periférica tem um papel crucial no controle postural, de forma que a perda de campo visual periférica no glaucoma pode ajudar a explicar a maior instabilidade após a apresentação desse estímulo dinâmico nesse caso. Esses achados podem ajudar na melhor compreensão dos fatores associados ao medo de cair em pacientes com glaucoma, além de potencialmente ajudar no desenvolvimento de estratégias de gestão para diminuir o medo de cair e melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Então, dado esse estudo prévio que mostrava que pacientes que tinham restrição do campo visual gerada artificialmente tinham piores performances para a realização de tarefas de navegação, a gente resolveu estudar, através do uso da realidade virtual, como os pacientes com glaucoma se comportam para fazer essas tarefas. Ou seja, a gente resolveu estudar como eles se comportam para fazer o mecanismo de wayfinding. O que é wayfinding? Wayfinding consiste num processo de determinar e seguir uma rota entre uma origem e um destino. Ou seja, é uma coisa que a gente faz no nosso dia a dia. Você sai de casa, vai para o hospital, sai do seu consultório para o centro cirúrgico, sai inclusive do quarto para ir para a cozinha. Só que, para a gente estudar essa dificuldade de movimentação e locomoção, tem algumas limitações. Por exemplo, são necessários ambientes espaçosos e abertos. A segurança dos pacientes poderia estar em comprometimento ao fazer esse estudo, uma vez que eles podem se perder, eles podem ficar desorientados ao atravessar uma rua, por exemplo. E o esforço físico, principalmente em pacientes idosos, poderia ser impeditivo para a realização dessas tarefas. Então, a realidade virtual, ela consiste numa tecnologia que permite conectar um ambiente gerado artificialmente por meio da simulação no tempo real. Nesse estudo, a gente resolveu estudar, então, o comportamento de orientação e reconhecimento espacial, ou seja, wayfinding, em pacientes com glaucoma, fazendo uso de um ambiente imersivo de realidade virtual, ao qual a gente denominou Virtual Human Navigation Task, ou VHUNT. E como é que o teste funcionava? Então, o teste era baseado no labirinto aquático de Morris, que é muito usado para avaliar a cognição de ratos. E ele consistia num paciente achar um objeto, no caso aqui um cone verde, que já havia sido previamente apresentado. Então, como é que funcionava? Inicialmente, o paciente era apresentado à plataforma, que consistia num volante, simplesmente para o paciente ir para a esquerda e direita, e um acelerador, como vocês podem ver aqui, para o paciente se deslocar para frente. Então, o paciente fazia um teste, ele seguia essa linha verde, o aparelho consistia também em 3 telas de LCD verticalmente dispostas, dando 150 graus de visão. Então, ele fazia esse teste com o intuito de se acostumar com a plataforma. Após, ele era colocado em 2 quartos, como eu vou citar ali para frente. E nesse quarto era apresentado um cone verde. O paciente tinha que avaliar o quarto e ir de encontro ao cone verde. Nos testes subsequentes, ele caía no mesmo quarto, saía de uma direção diferente, só que o cone verde não era mais visível, ou seja, o paciente tinha que se basear no que ele está avaliando no ambiente para ir de encontro àquele cone verde. E quando ele batesse naquele cone verde, aquele cone verde ia aparecer novamente. Então, como eu falei, a gente avaliava através de 2 quartos, o quarto A e o quarto B. O quarto A, ele dá uma visão alocêntrica, ou seja, ele fornece informações sobre a localização do objeto no que se refere a outros objetos no ambiente, independente do corpo da pessoa. Então, como vocês podem ver aqui, no quarto a gente tem 2 paredes cinzas, 2 paredes azuis, 2 quadros, uma planta e uma cadeira. Então, o paciente ele ia avaliar todas essas estruturas e, baseadas nela, ia de encontro ao cone. Já a visão egocêntrica, que é do quarto B, vocês podem ver que não tem nada de diferente, só tem a cadeira. Então, como é que essa visão egocêntrica funciona?
Ela fornece informações sobre a localização do objeto no que se refere à própria pessoa, ou seja, direita, esquerda, em cima e embaixo. Baseado nisso, o paciente ia de encontro para encontrar o cone. Então, o que a gente mostrou? Vocês podem ver na tabela de cima que para pacientes com glaucoma, o tempo médio necessário para concluir a tarefa A foi significantemente maior que para pacientes normais com um P estatisticamente significante. Só que isso não foi encontrado para o quarto B. Ou seja, somente para realizar a tarefa alocêntrica, que os pacientes com glaucoma têm maior dificuldade. Tá? Além disso, para pacientes com glaucoma, como vocês podem ver na figura abaixo, o tempo médio necessário para concluir a tarefa na sala A foi significantemente maior que para a sala B, e não houve diferença entre pacientes normais. Nesse outro slide, a gente mostra aqui o modelo de regressão multivariável, e vocês podem ver que tem uma correlação estatisticamente significante entre o campo visual, avaliado aqui pela minha sensibilidade binocular, e o tempo para realizar a tarefa. Vocês podem ver aqui que é estatisticamente significante para o quarto A, mas não para o quarto B. E o scatter plot embaixo mostra exatamente o que esse quadro está mostrando. Quando a gente avalia tempo pela avaliação do campo visual, a gente vê que o coeficiente de correlação, ou seja, o R-squared, 57% para o quarto A e somente 11% para o quarto B. Ou seja, a perda de campo visual explica 57% das performances, a pior performance em pacientes com glaucoma no quarto A, somente 11% para o quarto B. Ou seja, o paciente com glaucoma tem dificuldade em dar essa avaliação do ambiente quando o ambiente é mais poluído. Ou seja, a perda do campo visual no paciente com glaucoma prejudica a habilidade de realizar buscas visuais no ambiente, visando a criação do mapa de navegação. Além disso, a informação visual capturada pode não ser representativa o suficiente para permitir a localização precisa dos objetos no espaço em relação uns aos outros. E além disso, nesse estudo a gente demonstrou a aplicabilidade de ambientes criados por meio da realidade virtual para avaliar a visão funcional no glaucoma. No último estudo da tese, como eu falei, a gente se propôs a avaliar, se propôs a desenvolver um dispositivo de avaliação objetiva do campo visual. Por quê? Dada a subjetividade da perimetria automatizada, várias tecnologias já vinham sendo desenvolvidas para uma avaliação objetiva do dano funcional. Por exemplo, avaliando o potencial visual evocado multifocal, já que ele já havia demonstrado uma boa correspondência com a sensibilidade do campo visual. Só que na avaliação desse estímulo, são necessários que a obtenção seja feita em laboratório, além de exigir o uso de gel para captação dos eletrodos. Tá? Então, em estudos prévios, por exemplo, em 2006, Arvind e colaboradores, eles usaram óculos de realidade virtual para avaliar essa detecção. E os mesmos demonstraram boa correlação topográfica do dano campimétrico em termos de avaliação visual. Já Wroblewski e colaboradores desenvolveram um óculos de realidade virtual chamado Virtual Eye, como vocês podem ver na figura aqui abaixo. Ele era um perímetro com eye tracking e o dano poderia ser avaliado através de um clique do mouse, ou seja, como se fosse um perímetro normal, onde a gente aperta o botão, ou pela movimentação do olho através do mecanismo de eye tracking. Eles demonstraram boa concordância com o dano visual, avaliado através da perimetria computadorizada. Nesse outro estudo, avaliou-se a apresentação de um campímetro 24/2, ou seja, um campímetro que a gente está acostumado, só que na tela do celular. Foi demonstrada uma boa correlação com a perimetria, com R-squared de 80,8%. Aqui eles também usaram óculos de realidade virtual com o intuito de aumentar o tamanho desse estímulo que era apresentado no celular. Já esse outro estudo, ele avaliou também o teste de campimetria, mas aqui é apresentado sob uma tela do computador, fazendo uso do óculos de realidade virtual também para aumentar esse estímulo, tá? E também para avaliar se os pacientes poderiam fazer o teste em domicílio. Ele demonstrou uma área sobre a curva ROC que aumentava conforme o limiar diminuía, demonstrando, nesse caso, uma maior sensibilidade, mas com pior especificidade. O grupo do Visual Imaging Performance Laboratory realizou um estudo que foi apresentado na ARVE em 2016, onde avaliou a captação de sinais de eletroencefalograma a estímulo visual e estímulo auditivo, através desse dispositivo que é comercialmente disponível, que chama-se Cognionics. O sinal também era apresentado numa tela de um computador, como no estudo anterior. Então, ele mostrou uma diferença estatisticamente significante para o estímulo visual, mas não para o estímulo auditivo, demonstrando que realmente pacientes com glaucoma, que é o que estava sendo avaliado aqui, essa perda do campo visual, essa perda de visão, poderia comprometer esse potencial visual evocado multifocal. Então, dados esses resultados, e visando utilizar os dispositivos de interface cérebro-computador, ou Brain-Computer Interface, que já haviam demonstrado uma capacidade na produção de estímulos de potencial visual evocado em estado estacionário, produzindo uma onda quase sinusoidal. Como é que esse potencial visual evocado em estado estacionário funciona?
Além de ser mais rápido e ter menor propensão a artefatos, ele possui uma capacidade de aquisição por wireless e não necessita do uso de gel para os eletrodos. Então, o que a gente fez? A gente propôs e desenvolveu um dispositivo portátil, qual a gente denominou N-Goggle, que ele faz uma avaliação objetiva da perda do campo visual com base em potencial visual evocado multifocal em estado estacionário. Ou seja, a gente juntou os dois estímulos e colocou no dispositivo de interface cérebro-computador. E como é que funcionava esse dispositivo? Então, o dispositivo portátil integra um sistema de wireless, de eletroencefalograma, ele tem uma unidade de neuromonitorização, ou seja, era monitorado ao mesmo tempo. Ele também tem eletrodos, 6 eletrodos que são coletados a seco, ele coleta um sinal de eletroencefalograma a seco, e tem um visor onde é exposto o estímulo elétrico, ou seja, a gente colocava o estímulo visual, a gente colocava o celular aqui, e o óculos de realidade virtual causava um aumento dessa visão. Além disso, tinha 4 sensores de eletrooculograma que nos permitiam avaliar o movimento dos olhos e o piscar dos olhos. E como eu vou mostrar mais para frente, caso isso acontecesse, a gente excluía esses casos como se fosse o campo visual para avaliar a perda de fixação, essas coisas, tá? E como é que funcionava o estímulo? Então, o estímulo funcionava da seguinte forma. Ele foi criado baseado no mapa de estrutura e função proposto por Gary Heath. Então, a gente tinha uma frequência que variava de 8 a 11.8 com um intervalo de 0.2. Então, como vocês podem ver aqui, começava com 8, 8.2, 8.4, 8.6 e assim progressivamente. Cada um desses pontos, então, ele pisca numa determinada frequência. Eu vou mostrar para vocês para frente, mais ou menos, para vocês terem uma ideia como é que funciona. Além disso, ele ficava mudando de um padrão A para um padrão B. Então, o paciente ficava fixo no estímulo, o estímulo simplesmente ficava mudando de um padrão A para o padrão B, só que cada um desses quadradinhos piscando numa determinada frequência. Então, como vocês podem ver aqui, como é que ele funcionava? Cada uma dessas letras está piscando numa determinada frequência. Conforme o paciente olha, ele é detectado o sinal de eletroencefalograma e transmitido para o computador, e lá em cima vocês veem escrito lá High Speed BCI, ou seja, dispositivo de interface cérebro-computador de alta velocidade, simplesmente porque cada uma dessas letras está piscando numa frequência. O próprio dispositivo consegue detectar isso e transmitir para o computador. Já no nosso caso aqui tem um vídeo da paciente realizando, então ela está parada, cada olho leva em torno de 3 a 4 minutos, e vocês podem ver em tempo real, a gente consegue ver essa onda sendo gerada nesse tablet aqui. Então, como é que funcionava? A gente pegava todos esses sinais que eram obtidos e a gente extraía 90 períodos de 5 segundos, que a gente dá o nome de EPOC. A gente extraía eles após uma filtragem por banda que variava de 5 a 25 Hz. Além disso, para remover os períodos com artefato devido às perdas de fixação, a gente excluiu todos os eletroocologramas que tinham uma amplitude maior que 150 microvolts. Tá? Pegado todos esses epoques, a gente fazia um somatório, que dava esse sinal aqui, W1, e a gente fazia uma correlação canônica. O que a correlação canônica faz? A correlação canônica, ela mede a correlação entre dois conjuntos de variáveis multidimensionais. E nisso, ela encontra um par de coeficientes lineares que maximizam a correlação entre duas variáveis projetadas nos coeficientes. Ou seja, ele pega uma onda, W2, e através desse cálculo aqui, acaba gerando um índice, como se fosse o MD do campo visual. E é baseado nesse índice que a gente foi avaliar a acurácia diagnóstica do N-Goggle para diagnosticar glaucoma. Além disso, o que a gente fez? A gente fez um estudo de reprodutibilidade em paralelo. Então, a gente pegou 10 participantes, os 2 olhos dos participantes, ou seja, 20 olhos, e avaliou esses pacientes durante 3 semanas, no intervalo de 1 semana. Então, os pacientes vinham semanalmente, durante 3 semanas seguidas, para repetir o teste. A gente conseguiu mostrar que a correlação entre a classe do parâmetro global foi de 0,92. Só para relembrar, quando a correlação entre a classe é acima de 0,75, isso é considerado como tendo uma boa reprodutibilidade. Só que, quando a gente foi avaliar aqueles setores específicos do mapa de estrutura e função de Gary Heath, a gente viu que teve uma maior variabilidade, de forma que variou de 0,74 a 0,90. Então, quando a gente foi avaliar a acurácia diagnóstica, a gente conseguiu demonstrar que aquele parâmetro que a gente chamou aqui de CCA, baseado em Canonical Correlation Analysis, ele foi capaz de diferenciar olhos com glaucoma de olhos normais, mostrando uma curva ROC, que teve uma área sobre a curva que foi, inclusive, melhor que o mean deviation do campo visual, como vocês podem ver, com um P estatisticamente significante, inclusive quando a gente mudava a especificidade para 80% e 90%. Ele foi, inclusive, melhor que a mean sensitivity e que o PSD do campo visual também. Um outro estudo que a gente fez, um estudo subsequente, não está contido na tese aqui,
a gente também usou o NGOGL para comparar qual foi a acurácia diagnóstica com o OCT. E como vocês podem ver também por essa curva ROC, a gente mostrou que não teve uma diferença estatística entre aquele parâmetro do NGOGL e a espessura da camada de fibra nervosa peripapilar do OCT, com um P não estatisticamente significante, ou seja, não teve diferença na acurácia diagnóstica entre os dois testes. Tá? Aqui eu queria mostrar, então, só um exemplo. Vamos pegar um paciente desses Caterplot de distribuição que não é nenhum outlier e vamos dar uma avaliada como é que funcionaria esse mapa que o NGOGL criava. Então, aqui, a figura de um paciente é um paciente negro, 57 anos, que ele, como vocês podem ver aqui na retinografia, o paciente tem um afinamento de rima aqui na região temporal superior que se estende um pouquinho para a nasal. E isso gera um defeito campimétrico característico por essa perda, que é um defeito arqueado inferior com um degrau nasal superior aqui. Quando a gente vai avaliar o OCT realmente mostra aquele afinamento temporal superior que a gente tinha visto na retinografia, e olhando o mapa que o NGOGL cria para mim, vocês conseguem ver que é muito parecido com o mapa que o campo visual está. Ou seja, ele realmente tem um defeito arqueado inferior com um degrau nasal superior. Então, apesar de todos esses resultados promissores, ainda há muito trabalho a ser feito com o dispositivo. Um refinamento do número de setores estudados pelo dispositivo talvez seja necessário, uma vez que eu mostrei ali que a correlação entre a classe, quando a gente avalia setores específicos, não teve uma boa reprodutibilidade. Além disso, a criação de um algoritmo de deep learning para interpretar o sinal de eletroencefalograma talvez seja necessário, uma vez talvez o Canonical Correlation Analysis não seja a melhor forma da gente interpretar aquelas ondas de eletroencefalograma. Ademais, seria importante implementar testes em domicílio, uma vez que a gente poderia avaliar realmente o caráter portátil do NGOGL, além disso, realizar mais testes com os pacientes e também avaliar a interação do paciente com a própria plataforma. E, por fim, um segmento dos pacientes, visando a coleta de dados longitudinais, é imprescindível para que a gente possa realmente avaliar como que funciona essa ferramenta do NGOGL para detectar a progressão no glaucoma. Então, dada a pandemia atual agora, o uso de testes em domicílio e o uso da tecnologia para avaliação dos pacientes nunca esteve tanto em voga. O Fábio, inclusive, a gente sabe que atualmente a gente tem usado muito teleorientação e teleconsulta, inclusive na oftalmologia, principalmente no Rio Grande do Sul. Né? E até recentemente, o uso da realidade virtual era minimamente usado fora dos campos dos videogames por duas razões: problemas técnicos e custos. Nos dias atuais, ela nos permite não só mimetizar atividades da vida diária, como também tem um caráter educativo. E, além disso, ela está onipresente no nosso dia a dia, através de tablets, computadores e celulares. Então, avaliar a atividade da vida diária nos pacientes com glaucoma fornece uma compreensão crítica da sua função diária, permitindo não só a médico, mas também pacientes, a entender de forma mais profunda o impacto da doença. E, para essa avaliação, o uso da realidade virtual apresenta-se como tendo um papel promissor. De forma que, acredito que nesses estudos, a gente demonstrou a aplicabilidade do uso da realidade virtual na avaliação funcional de pacientes com glaucoma. E eu realmente espero que, por meio da realidade virtual, apoiada por estudos recentes do Big Data e Deep Learning, que inclusive o grupo lá da Duke agora vem realizando vários estudos, a gente possa gerar melhorias nas prestações de cuidados clínicos para os pacientes com glaucoma. Muito obrigado. Obrigado, Daga. Eu estava liberando o áudio das outras pessoas. Peraí. Então, cumprida a etapa da aula, né, da exposição, a gente passa para a arguição. Então, primeiramente, eu queria agradecer a presença e a disponibilidade de todos os membros da banca, titulares e suplentes. Né? Então, nós temos Maurício Paulero, Daniel Freitas, a Camila Zangali, o Fábio Lavinsky, a Andrea Cara e o Sérgio Teixeira, esses dois últimos como suplentes, e que estão aqui assistindo. O modo de arguição vai depender de cada um de vocês. Vamos tentar fazer 40 minutos, né? Fazer um intermediário aí entre os 30 e os 60, ficar em 40 minutos, mas pode ser diálogo ou todas as perguntas seguidas e todas as respostas, como cada um dos senhores e senhora preferirem. A gente costuma iniciar pelos de fora da casa e mais novos em tempo de doutorado. Então, eu acho que entre a Camila e o Freitas deve ser a Camila. De qualquer jeito,
Ladies first, né, Camila? Obrigado pela presença. Eu queria também ressaltar que a gente tem 34 participantes. Acho que faz tempo que eu não vejo uma tese com 34 participantes, né, Maurício? Então, esse é o lado bom da tecnologia, né? Algumas coisas boas que a pandemia vai deixar para a gente. Pouquíssimas, mas a gente melhorou em várias coisas também. Camila, então você tem... vamos tentar deixar um total de 40 minutos para arguição e resposta, mas lógico, se você quiser ultrapassar, tem regulamentar tem 30 minutos para pergunta, 30 minutos para resposta. Fica à vontade. Ótimo. Bom dia a todos, Fábio, doutor Ivan. Queria começar agradecendo o convite para participar da banca. Eu realmente fiquei muito feliz com o convite e também ansiosa, vou te falar, para ler a sua tese. Para mim foi bastante gratificante ver o resultado, né? Porque eu te conheci ainda, né, Fábio? Estava ainda fazendo os projetos, desenvolvendo os projetos lá nos Estados Unidos, vi apresentações da Arvo, tive a oportunidade depois de trabalhar com você, então, conhecendo sua capacidade realmente e o seu trabalho árduo, eu estava realmente com bastante expectativa para poder ler. Então, foi bastante gratificante ler todo o processo aqui e ver sua apresentação. Bom, com essa produção científica impressionante, publicação, apresentações do congresso, time de pesquisadores, fica até difícil para a gente, né, avaliar os trabalhos e achar algum detalhe, né? Acho que ficou mais difícil para a gente do que para você, realmente. Mas vamos lá. Eu acho que seria mais interessante, talvez, se a gente fizesse num formato de conversa, né? Eu acho que fica mais interessante. Em relação à leitura da tese, foi muito legal ler a tese, foi uma delícia, fez sentido os trabalhos, as conclusões, e a aula também foi bastante didática, informativa, tema bastante atual, realmente muito interessante a sua tese. Começando, então, no primeiro trabalho, Fábio, que eu gostaria de conversar com você e ver o que você poderia realmente me explicar aqui. Você fala na página 23, né, do grupo, no primeiro trabalho, sobre avaliar o tempo de detecção do perigo. Na página 23, você fala que o grupo dos pacientes com glaucoma tinha uma acuidade visual pior do que os pacientes controles. E eu gostaria de saber se essa acuidade visual era devido somente a glaucoma ou se tinha outros fatores como a catarata, por exemplo. Não ficou claro para mim nos critérios de inclusão e exclusão sobre realmente essa presença de comorbidades como a opacidade cristaliniana, que poderiam também, né, poderia afetar a sensibilidade ao contraste, tempo de reação, existem estudos mostrando isso. Então, não ficou tão claro para mim esse detalhe na população. Primeiramente, obrigado, Camila. É um prazer ter você aqui comigo, muito feliz mesmo. Só uma coisa, página 23 da tese ou página 23 do artigo? Da tese. Tá. A gente não avaliou catarata. Isso pode ser um fator de limitação, realmente, que não foi avaliada a catarata. A catarata pode ter gerado um viés na acuidade visual. Então, na verdade, eu não conseguiria te responder se essa acuidade visual seria simplesmente só pelo glaucoma ou se a catarata tivesse avaliado, tá? E era o que eu quis mostrar aqui com a acuidade visual. Hoje em dia, os testes que a gente faz para dirigir é a acuidade visual. Você morou lá nos Estados Unidos, você lembra, para tirar a carteira lá, aquela tabelinha lá longe, que você simplesmente mede a acuidade visual. E aqui teve até uma revisão, esse artigo é o único artigo que não foi aceito, mas a acuidade visual ela foi estatisticamente significante no modelo univariável, mas não no modelo multivariável, tá? Então, aqui a gente queria mostrar é o seguinte, não é talvez a melhor teste para a gente avaliar a capacidade de dirigir, mas tem o viés de seleção realmente, já que eu não avaliei se a catarata está presente nesses pacientes ou não. Então, realmente é uma limitação. Tá. uma pergunta, assim, mais uma
gostaria que a gente conversasse um pouquinho, porque na discussão, na página 25, você comenta que provavelmente a maior lentidão dos pacientes de glaucoma para responder ao estímulo era por que você chama de speed accuracy trade-off, né? Que os pacientes com glaucoma podem ter demorado porque eles ficaram mais preocupados, com mais cautela para responder. Você tinha o dado, quando o paciente errava, ele apertava o freio, não era para apertar? Você tinha esses dados? Você poderia fazer essa análise ao contrário? Era uma informação que você tinha? Não. Ele... Como é que funciona? Então, a partir de dado momento que ele começa a medir o tempo de reação, entendeu? Então, se o paciente apertasse o freio antes, até, eu não conseguia medir, não tem esse dado, infelizmente. Entendi. É porque seria interessante você ver quase que um falso positivo, né? Se era muito reativo, menos reativo o paciente, né? Na hora do... Seria bem interessante, realmente. Uhum. Deixa eu ver uma outra... no segundo artigo... Eu fiquei, na verdade, curiosa em relação à metodologia que vocês conversavam com o paciente no telefone. Eu fiquei curiosa por que a metodologia do carro não foi igual à do trabalho anterior, dos carros entrando na frente, foram estímulos periféricos. Porque eles queriam avaliar, na verdade, essa tarefa de atenção dividida. Então, como tinha estudos prévios mostrando que os acidentes aconteciam por causa dessa atenção dividida, a gente pegou um teste de atenção dividida, que é inclusive o trabalho do Andrew ali, do Tatum, e a gente simplesmente incorporou essa plataforma, de falar o telefone. Era até interessante que a gente não falava no telefone na sala. Então, eu não lembro se já foi lá em San Diego, então o carro ficava dentro de uma sala, a gente saía da sala e ficava falando com o paciente lá de fora da sala. É para não ter esse viés dele ouvir lá dentro. Mas por isso que foi usada essa atenção dividida, porque a gente queria avaliar se realmente, acrescentando uma nova tarefa nessa atenção dividida, os pacientes com glaucoma teriam uma performance pior. Entendi. Tá ótimo. Uma outra pergunta também que eu sempre fiquei, lendo a tese em todos os trabalhos, eu fiquei um pouco curiosa, seria saber se, provavelmente não daria, mas nesse segundo trabalho, talvez sim, você aplicou os questionários na primeira parte do seu trabalho. E eu fiquei interessada em saber se tinha como, por exemplo, você categorizar os pacientes com glaucoma leve, moderado e grave, e severo, grave, para você ver as respostas de maneira diferente. Não só pelo MD, mas de maneira categórica. Eu acredito que provavelmente nos outros trabalhos o N te limitaria em relação a isso, né? Mas se você pegar aqui, o que acontece? A gente pegou um subgrupo para avaliar esse questionário. Era o seguinte, então lá, como eu falei, é um estudo prospectivo. Então os pacientes, eles iam, e esses pacientes, eles já tinham inclusive feito já esse questionário. Então a gente entra em contato com os pacientes voltam. Então se você pega o número, o N de pacientes que foi feito a avaliação quanto à performance julgar se eles falam bem ao telefone ou não, é bem grande, né? Mas não é o N que a gente tem para avaliar a avaliação ao carro mesmo. Mas talvez fosse interessante realmente fazer uma análise categórica pela outra forma de avaliar a gravidade do glaucoma e ver se isso traria uma pior performance ainda, né? Exatamente. Não só pelo MD, né? Não, eu fiquei também curiosa porque ali era simplesmente falar no telefone, né? Imagina, eu atendo o telefone, cato o telefone na bolsa, mando mensagem de texto, ia ser interessante ver um estudo um pouco mais robusto em relação a isso. Tem uma limitação desse estudo que o telefone foi só handheld, e só o handheld, só segurar na mão e só com a mão esquerda. Por quê? Porque o botão para ele apertar é na mão direita. Então todo mundo tinha que segurar o telefone com a mão esquerda e na mão direita. A ideia realmente era fazer porque hoje em dia a gente, na verdade, às vezes manda até mais mensagem do que fala no telefone, né? Pois é. A ideia subsequente era fazer isso. Só como o Felipe acabou mudando e o carro não foi junto, a gente acabou não fazendo. Mas a ideia realmente era essa. Eu acho que outra, eu senti um pouco falta dessa história tanto ou no critério de inclusão, se era critério de exclusão ou não, ou da acuidade visual, a parte da opacidade cristaliniana. Eu também senti falta disso no seu quarto estudo sobre a navegação. Eu vi que foram bastante criteriosos em relação a
avaliação subjetiva do paciente, avaliar teste cognitivo, mas eu senti um pouquinho falta da acuidade visual, opacidade cristaliniana, que eu acho que é um fator bastante de complicação. A gente, na verdade, inclusive, tem uma máquina que ela avalia a opacidade do cristalino. Só que a gente já tinha publicado o estudo foi publicado em 2017, então... Mas eu acho que tanto que a ideia foi isso, como sempre, toda vez que você mandava o estudo, os caras colocavam para a gente colocar como uma limitação. Então a ideia foi, então vamos comprar uma máquina, a gente coloca no pool de exames que a gente faz dos pacientes, para isso não ser mais um critério que é um fator de confusão realmente, né? No último trabalho, você avaliou esse novo dispositivo para uma maneira mais objetiva, né, do campo visual. Eu fiquei curiosa, na parte da reprodutibilidade, você incluiu apenas pacientes com glaucoma, né, para avaliar a reprodutibilidade. Eu queria ver realmente o espectro normais, ver como isso se compararia entre a reprodutibilidade entre as populações. Eu fiquei um pouco curiosa em relação a isso. Talvez realmente fosse uma coisa interessante a gente ter feito para os normais também, né? Mas a ideia aqui foi como era, na verdade, a proposta de um novo dispositivo, né? Então, a gente pegou um N de pacientes com glaucoma e acabou fazendo. Até porque é muito mais fácil na coorte conseguir pacientes com glaucoma que pacientes normais para você avaliar, né? Exatamente. Mas acho que você fazer a avaliação com pacientes normais seria muito interessante também. Em relação à população desse último estudo, você incluiu pacientes com glaucoma leve e moderado, correto? Esses pacientes, eles... eu imagino que tenha sido... Porque, assim, você estava tentando testar um novo equipamento, então você poderia escolher o espectro inteiro da doença ou apenas leve e moderado. O objetivo realmente era tentar mostrar que nossa nova avaliação traria uma coisa mais para glaucoma pré-perimétrico, seria mais importante. Eu acho que uma das coisas que justificam a curva ROC ser melhor no N-GOGO comparado com o campo visual é que os pacientes realmente tinham glaucoma leve a moderado. Tanto que quando a gente faz a avaliação com o OCT, a gente fica com a diagnóstica similar. E isso também se justifica pelo grau de gravidade do glaucoma, né? Que pega pacientes com leve e moderado. Eu acho que é só importante frisar, e como tem bastante gente na sala, falar que, por exemplo, se eu usasse o campo visual para classificar o glaucoma, isso daria um viés com certeza, o campo visual lá na frente teria uma performance diagnóstica melhor, já que eu estou classificando ele por campo visual. Então, nesse caso, o glaucoma foi classificado por retinografia, para a gente não ter esse viés de seleção do campo visual. Mas o que você falou faz muito sentido. Como foi usado pacientes leve e moderado, isso talvez justifique a performance melhor do N-GOGO em relação ao campo visual, já que pode ter muito paciente com glaucoma pré-perimétrico aí. Não, porque sempre é uma discussão realmente, quando você tenta fazer um trabalho até de OCT, você quer incluir pacientes, teoricamente você incluir pacientes leve e moderado, você vê um benefício maior no estudo, né? Você vê se ele consegue detectar antes do campo visual. Mas, ao mesmo tempo, numa primeira publicação, eu ficaria assim, será que eu não quero mostrar também que o aparelho serve para tudo, né? Para detectar o espectro inteiro da doença? A gente fica assim, até para acompanhamento, né, de todo o espectro. Fábio, eu acho que basicamente eram as minhas considerações principais. E a última coisa que eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho é que, assim, na prática, a gente já gasta tempo, a consulta fica pequena, né? A gente já não tem tempo para ver campo visual, se está progredindo ou não, retinografia, OCT, pressão, efeito colateral de colírio. A gente tem, às vezes, 15 minutos, no máximo 20, para avaliar isso tudo. E essa tese teve várias conclusões extremamente importantes para a prática, para a vida do paciente, né? Como que você acha que a gente vai conseguir incorporar essas informações? É papel do médico incorporar isso na consulta, já com consulta pequena? A gente tem que ter alguma pessoa
dando um suporte para a gente, para poder a orientação dos pacientes. Como é que você vê a gente incorporando isso? Porque dificilmente a gente fala sobre direção, navegação com os pacientes durante uma consulta, né? Eu acho que eu sinto esse gap na prática clínica. Como que a gente pode incorporar isso para melhorar a nossa prática clínica? Eu acho que realmente, como você falou, é difícil a gente fazer mais um teste, que seria no caso desses testes, nos pacientes com glaucoma. Mas acho que o que você colocou é muito interessante, pelo menos a gente tem que pegar a mensagem que a gente mostra, e tem alguns fatores que os pacientes com glaucoma têm de limitação que a gente realmente não leva em consideração. E dada essa pandemia, o tanto de gente que ficando em casa ficou depressiva. Então a gente vê ali no terceiro teste, mostra que os pacientes com glaucoma ficam mais restritos porque tem medo de cair, por exemplo. Às vezes é uma coisa que talvez cabesse a nós, ou como você falou, às vezes alguma técnica ocupacional, alguma coisa, alguma outra especialidade nos ajudando, a gente poderia de alguma forma auxiliar os pacientes com glaucoma nisso, né? Que a gente realmente não avalia. A gente avalia a progressão ou o diagnóstico, mas paciente crônico a gente só avalia se está progredindo ou não, mas esses dados subjetivos a gente não leva em consideração. Eu acho que a principal mensagem é isso que você falou, a gente tem que começar a levar em consideração que isso realmente impacta na qualidade de vida deles, né? Fábio, obrigada mais uma vez pelo convite, parabéns, foi brilhante realmente sua apresentação, a tese, os trabalhos, realmente fiquei bastante impressionada, obrigada mesmo. Eu que agradeço, Camila, obrigado por você estar aqui presente com a gente aqui, é a gente que fica honrado. Obrigado, Camila. Satisfeita com as respostas, podemos passar. Só formalidade. Eu vou considerar o Daniel meio da casa, então vamos... Acho que o Fábio pode fazer a arguição dele. Então tá, vocês estão me ouvindo bem? Bom dia a todos. Um grande prazer estar aqui de novo com vocês. Eu fico grato mesmo, uma grande oportunidade, uma excelente tese. A gente acompanhava o trabalho do Fábio meio de forma esporádica, numa aula aqui, numa sessão conjunta aqui. Então, para mim, ter podido ler toda essa produção e essa linha foi um grande prazer, uma grande oportunidade. E a avaliação da função visual, tentando usar ferramentas que simulem, né, esse in real life, que é trazido pelo candidato, é fundamental, né, na busca do que importa mesmo para o paciente. Eu acho que a professora Camila falou muito bem das dificuldades com os nossos exames, mas às vezes é difícil tu tangibilizar os exames que a gente faz e usa para a vida prática deles. Então, essa incorporação eu acho que tem relevância e a gente vai ter que buscar isso. E esse trabalho ele foi fundamental, né, para a busca de novos devices, aplicações, parâmetros. As coisas têm que ser quantificadas, têm que ser reprodutíveis, têm que ter parâmetros que avaliem e mensurem o impacto, né, na vida dos pacientes e em questões que implicam também, além da qualidade de vida, na morbidade e mortalidade dos pacientes, né, as quedas e os acidentes. Foi muito bom ter tido a oportunidade de participar da qualificação também, porque lembrou um pouco da nossa experiência como revisor de revista, né? A gente revisou, a gente deu as críticas, as considerações e volta uma coisa melhor, aprimorada. E isso dificulta ainda mais aí o que a Camila estava falando. Eu acho que tu deste bastante trabalho para nós para acharmos coisas para comentar aqui, Fábio. Mas eu acho isso bacana também. E os comentários que vão seguir são importantes, porque eu entendo que tu vai ter future directions, como se diz, as direções futuras. Então, algumas coisas que eu vou tecer aqui de metodologia e alguns questionamentos, e de repente até algumas limitações, são mais hipóteses para até tu teres no teu banco de hipóteses e algumas questões metodológicas para no futuro poder eventualmente aplicar. E, finalmente, quero te parabenizar, porque com toda essa produção, buscares a pós-graduação, a vida acadêmica, a universidade, eu acho que isso é uma honra a todos nós que fizemos esse caminho e tu te juntares a essa comunidade de pessoas com doutorado. É uma coisa que engrandece a nossa comunidade de
acadêmica brasileira. Parabéns. Então, vamos indo também por ordem, uma questão dos artigos 1 e 2 da linha do hazard e do celular. Eu já comentei isso anteriormente, mas eu gostaria de ressaltar a questão que me preocupa um pouco os testes neuropsicológicos cognitivos, como foi feito no artigo 4, por exemplo, MoCA, aquele Montreal, pois me parece que, especialmente a questão do celular, tem um aspecto cognitivo muito importante, envolvendo memória, envolvendo múltiplas tarefas. Então, esse aprofundamento do aspecto neuropsicológico, eventualmente com neuroimagem, é importante. Tá? E daí, já para responder uma subpergunta dessa, me chamou a atenção a questão que eu fiquei em San Diego, não na época que vocês ficaram, eu fiquei no fim da faculdade, 2 meses na universidade, fazendo uns cursos, conheci bem lá. E eu sei que tem muitas pessoas que não têm afluência em inglês. Os latinos, eles não têm uma afluência tão boa em inglês. Vocês controlaram isso no artigo 2 para a questão das perguntas por telefone? Primeiramente, Fábio, eu que agradeço pelas palavras aí. Fico muito feliz de você estar aqui, me orientando, inclusive, da qualificação. Obrigado por todas as considerações que eu consegui mudar aqui para a defesa de tese. Fico muito feliz por todos os pontos que foram pontuados por ti aí. Primeira coisa, do MoCA que você falou, eu acho que seria muito interessante, inclusive porque a gente publicou um artigo depois mostrando a avaliação não só neuropsicológica, né, mas a gente mostrou a presença de sintomas depressivos de neurocognição em pacientes com glaucoma. É um trabalho que a gente publicou até no JAMA. Então, a gente mostrou que pacientes com glaucoma têm mais neurodegeneração. Então, seria um questionário muito bom de ter sido usado nesses estudos, né? Como você próprio citou, principalmente nos estudos de falar no celular ou estudo de direção. Quanto ao que você falou do controle para falar inglês, a gente não pegou paciente que não sabia falar inglês, não, sabe, Fábio? A maioria, quase todos os pacientes sabiam falar inglês. Realmente tem bastante latino lá, mas os pacientes que estão na coorte, a coorte, se eu não me engano, tem 25, 30 anos, né? A coorte que o Diggs do Weiner lá. Então, a maioria tem muito paciente negro lá em San Diego e muita gente do exército, né? Por causa da parte da aeronáutica lá. Mas pouco latino, realmente tem pouco latino lá. Então, a gente não teve tanto problema com a parte da língua falada em inglês. Né? Muito bem. Uma questão do artigo 3, tá? A gente tem aqui um viés, que nós somos aqui na família, meu pai, que vocês conhecem, oftalmo, meu irmão gêmeo dele é otorrino. Então, vou puxar um pouco para a área do meu tio, assim, uma pergunta. No artigo 3, a questão do fear of falling, que nos métodos está descrito, muito bem descrito, por sinal, que doenças vestibulares foram excluídas. A minha questão é se for por anamnese ou com algum clearance objetivo, né? Porque eu vi que tem um número alto de pacientes diabéticos na amostra. A gente sabe que diabéticos têm problemas vestibulares e tem alguns testes que eles fazem na otorrina. Esse tipo de teste foi feito. E outra questão é a questão de AVCs prévios, que mesmo não envolvendo a via visual, que está descrito no método, mas se AVCs prévios, de modo geral, foram excluídos, porque eles podem, né, a via vestibular é bem complexa, as questões que vão... Então, AVCs em zonas que a gente nem está muito acostumado, nós como oftalmologistas, a botar o foco, mas esse tipo de AVC pode, eventualmente, gerar algum envolvimento nessa questão do falling. A parte vestibular, a gente não fez nenhum tipo de tilt test, nada para excluir especificamente se o paciente tinha algum distúrbio vestibular. Foi realmente questionado para o paciente. Isso provavelmente gera um viés, realmente. E a parte de AVC também a gente não avaliou. O diabetes, que você citou, na análise multivariada a gente coloca o diabetes, isso foi inclusive um pedido do revisor, o revisor que pediu para a gente colocar o diabetes, a gente não tinha colocado na análise inicial, a gente acrescentou pensando nisso, como o número de diabetes era alto, às vezes o diabetes tem uns microinfartos, né, na região, isso poderia gerar uma alteração vestibular. Mas a gente, infelizmente, não fez nenhum questionamento sobre o AVC, nenhuma avaliação específica sobre o distúrbio do sistema neurovestibular. Ok. E ainda nesse estudo,
Me chama a atenção que o MD, nesse estudo, ele não é um defeito profundo, são pacientes de leves a moderados, a maioria. A tua hipótese é que em pacientes avançados, essa mesma metodologia iria ter outro impacto? Porque eu acho que, a princípio, né, quanto mais dano, teoricamente, mais impacto, né? Eu creio que sim, pela explicação que a gente tem do estímulo visual dinâmico, como eu falei ali, que é pela perda do campo visual periférico, pensando que apesar do MD ser um índice de média, né, a gente pensa que o MD pior realmente vai ter um pior defeito campimétrico periférico, né? Então, creio eu que se o campo visual fosse, se a gente tivesse valores de MD pior, a gente teria resultados piores de instabilidade. Creio eu que sim. Eu acho interessante, né? Porque eu estudo também como avançado nas minhas linhas, e daí sim a gente fica, às vezes, com necessidade de parâmetros adicionais e testes adicionais, e nessa etapa cruza aquela linha, né? Que eu acho que foi o próprio Felipe Medeiros que fez de burden na vida, né? Antes de ficar cego, cruza aquela linha. Então, daí que eu acho que essas questões de realidade virtual ficou ainda mais relevantes, né? Do que aquele glaucoma inicial, que os nossos exames vão ser normalmente o que a gente vai ver. Mas cruzando aquela linha do moderado para avançado, tu começa a ter impactos mesmo, né? Então, acho que à luz disso, essa é a consideração. Vocês, nesse estudo 3, em estudos posteriores ou em análise, vocês avaliaram correlação com dano estrutural, especialmente nas células ganglionares, porque hoje está muito em voga em neurooftalmologia a questão da neurodegeneração, doenças neurodegenerativas sendo observadas na camada de células ganglionares, né? A questão do fluxo axoplasmático, etc. Esses pacientes, eles tinham alguma, ou tu hipotetiza que eles possam ter, nessa área das células ganglionares, uma área de interesse para avaliação? A gente não fez análise, mas eu tenho esses dados, né? Eu consigo os dados disso daí. A gente até, como você falou, seria uma ideia interessante para um estudo futuro, né? Porque os dados eu tenho dos pacientes já, eu só precisaria cruzar com dados de escala ganglionar macular, né? Dado bem isso que você falou, que tem feito pesquisas para Parkinson, Alzheimer, para diagnóstico precoce, avaliando a célula da retina, né? Eu acho que seria uma coisa bem interessante, bem interessante. Não, é uma camada que se correlaciona muito com a parte neurológica, né? A gente tem aqueles danos, uns hemidanos, parece hemianopsia, mas hemianopsia estrutural em pacientes. A gente tem vários exemplos, tem alguns estudos ligados. Então, realmente, o fluxo axoplasmático, ele seria bem importante, seria bem interessante avaliar isso. Do artigo 5, Fábio, do N-Gogol, vou perguntar, acho que eu já devo ter perguntado, mas de novo me veio essa pergunta. Qual que é a tua hipótese, a explicação de por que a avaliação setorial não se mostrou tão forte, tão significativa? Eu acho que é a mesma coisa quando a gente avalia... É diferente do OCT, né? Eu sei que você gosta bastante de OCT. O OCT, a gente tem que avaliar realmente o OCT como se fosse um radiologista, avaliar por setor. O campo visual, o Felipe tem trabalhos prévios mostrando que o MD do campo visual ele tem uma eficácia em detecção de progressão quase meio que similar quando a gente avalia por setor, né? Eu acredito que o índice central, como ele pega a média de tudo, a gente conseguiu uma correlação intraclasse melhor, né? O setor já fica uma coisa mais complicada, porque você divide mais os dados, né? Então, é aquela coisa de regressão à média, né? Então, como você pega muitos dados, você consegue fazer uma regressão à média e ter um índice de correlação maior. A coisa, quando você pega os pontos separados, talvez, por causa disso, a gente não conseguiu ter uma reprodutibilidade tão grande. Por isso que penso eu que talvez seja uma outra forma de avaliação desses dados seja mais interessante. Talvez criar uma rede do Deep Learning lá que possa avaliar isso. Porque muito desses dados era feito manual. A gente tem um computador lá em San Diego, sei que já foi para lá, tem um supercomputador lá na área de engenharia, que é um prédio que é um computador. Então, o primeiro autor desse trabalho, inclusive, é um japonês, que é engenheiro. A gente trabalhava junto, a gente processava e ele ia lá e ficava dias calculando. Então, toda vez que tem coisa manual, também tem chance de dano, né? De erro. Então, talvez a gente criar esse algoritmo de Deep Learning que faça uma coisa mais automatizada seria melhor. E isso provavelmente traria resultados melhores, creio eu, né? Creio eu. Mas eu creio que a melhor função
do índice central é porque faz uma média de todos os setores. Por isso que a gente teve valores melhores. Tu mostrasse o trabalho de correlação estrutura-função, mostrou em um slide, eu fiquei com algumas curiosidades, mas especialmente a gente sabe que o OCT e o campo visual tem o que a gente chama de tipping point, né? A partir daquele ponto começa a ter uma correlação, antes não tem. No N-Goggle também tem esse tipping point, essa correlação começa mais cedo, mais tarde, como é que funciona isso? Como eu falei para a Camila, eu não saberia te falar, porque a gente não tem muitos pacientes graves que a gente avaliou, né? Mas essa curva que você fala é mais ou menos aquela curva que o Felipe sempre mostra na aula dele lá, né? Que como o campo visual tem uma escala logarítmica, o ACT não, a gente tem aquela curva que é como se fosse uma meia parábola, né? Vamos assim dizer. E a partir de certo ponto, que inicialmente é melhor o ACT, lá no fundo é melhor campo visual e no meio são os dois conjuntos. Então, como eu falei, eu acho que nesse trabalho estrutural, que era para estar na tese, mas infelizmente não está. Como os dados são de pacientes mais leves, eu creio que teve uma maior correlação com o ACT por causa disso. E talvez bem por causa disso, se eu fizesse avaliação nas fases iniciais, como você falou, do ACT comparando com o campo, o ACT seria melhor. Então, talvez seja por causa disso que, inicialmente, a gente conseguiu mostrar uma acurácia diagnóstica melhor que o campo, que o MD, né, do campo visual, porque os pacientes eram mais leves, moderados. Talvez se fosse fazer mais para frente, talvez fosse igual, talvez fosse pior, não sei. Teria que ter estudo realmente para avaliar isso. Né? Não, mas esse mesmo estudo, a correlação do campo com o ACT, pega o campo com o ACT e a correlação do N-Goggle com o ACT, ela se deu de uma forma diferente? Não. Semelhante. É semelhante. Na verdade, o N-Goggle seria como a representatividade seria parecida com o campo, né? Então, o ACT foi simplesmente para avaliar a acurácia diagnóstica, assim, mas ele não prediz. Ele prediz o dano estrutural baseado no dano funcional. Só se fosse então, pensar... Entre aspas, ele não chegou antes, como a gente gostaria que ele... Exatamente. Como se fosse aquela... O Alessandro tem até aquele trabalho dele lá que, usando Deep Learning, que ele propõe o dano no ACT baseado na análise do campo, né? Como se fosse uma coisa assim, se fosse para avaliar. E a gente sabe que as eletrofisiologias, eu também tenho estudo em PERG, né? Em PERG, obviamente, não por realidade virtual, PERG normal. A gente sabe que abaixo de um MD mais severo, a gente tem sérias limitações, né, na fisiológica. No N-Goggle, tu acha que para avançados também vão ter essas limitações, ou a gente pode se permitir usar eles com um MD um pouquinho mais... É mais uma pergunta que, infelizmente, eu não saberia dizer, porque eu não tenho os dados, né? Mas a ideia, quando eles criaram esse índice, que, na verdade, foi uns 4, 5 trabalhos publicados antes, demonstrando esse potencial visual evocado multifocal em estado estacionário, juntados os dois, né? A ideia é que esse índice seria diferente, porque tem trabalhos prévios, inclusive a tese de doutorado do Canadã, é disso, né? Potencial visual evocado no glaucoma. E tem uma alta variabilidade, né? Então, não sei te responder. Então, teria que fazer o estudo realmente. Eu espero que eu participe e a gente acabe fazendo aí mais para frente, avaliando esses pacientes mais graves, né? A gente me manda um e-mailzinho, uma mensagem me comentando essas coisas que eu perguntei, porque a gente fica curioso. Pode deixar. Vamos para a última parte aqui dos minor comments, os comentários menores aí, que também sempre tem, né? 3 pequenas coisas. Primeiro, na conclusão 3, a conclusão do uso de celular teria que falar com o objetivo, onde tu fala no objetivo que tu vai avaliar a prevalência do uso de celular com o iPhone, com a direção. Tá. Depois, na conclusão 2, né, tu não citas isso, nem que é uma coisa que não é tão importante, mas já que falou no objetivo, é bom deixar registrado na conclusão também que tu teve essa informação do teu objetivo avaliado. Só na ediçãozinha final ali que tu vai submeter, eu acrescentaria isso para ficar espelhado como a gente preconiza, né? Duas coisinhas assim, na página 13, romano, no resumo,
tá? No coeficiente intraclasse médio, o em inglês tem um parentezinho explicando assim do mean sectors frequency. Eu botaria esse parênteses no de português também para ficar consistente. Ok. Avisei que são minor comments, não é mais fácil. E de português, uma coisinha só. Na página 4, na vida cotidiano, em vez de na vida cotidiana, uma letra. Página. Como eu disse, foi mais difícil que interpretar OCT isso aqui, foi micrômetros de coisa que a gente tem que procurar. Mas parabéns, viu, Fábio? Porque assim, tu conseguisse, como eles dizem nos Estados Unidos, tell a history, assim, tu conseguiu tornar a linha coerente, assim, tu contou uma história, a parte da redação ficou muito coerente, assim. Eu fiquei bem satisfeito, bem feliz de ler que ficou uma coisa coerente e colimada numa direção, numa conclusão. E sucesso aí, porque pelo jeito vão ser várias publicações aí nessa linha que a gente vai poder ficar vendo no PubMed. Obrigado. Eu que agradeço a todas as tuas considerações na qualificação, que me ajudaram, inclusive, a mudar isso daqui e melhorar o texto. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado, Fábio. Satisfeito com a arguição? Ótimo. Obrigado pelas considerações, pelas minor revisions. Mas agora vamos passar para o Dr. Daniel Freitas, egresso dessa casa. Sempre um prazer tê-lo aqui, Daniel. Obrigado, Ivan. Obrigado pelo convite. Para mim é um grande prazer estar aqui com vocês. Fábio, parabéns pela tese, pela apresentação também, foi muito didática. A tese está muito bem escrita, seu trabalho é muito empolgante pela relevância e originalidade. Primeiro vou fazer alguns comentários pequenos sobre a formatação e a redação da tese. Depois eu vou falar um pouco sobre os artigos. Na lista de figuras, teve uma desincronização na indexação das páginas. A partir da figura 3, ficou uma página a mais em cada uma. Beleza. No abstract, faltou incluir a palavra, por extenso, reaction time, já começou com a sigla RT. Aí, na primeira aparição, você inclui por extenso. Na introdução, você cita a estimativa de afetar 76 milhões de pessoas do glaucoma em 2020. E no primeiro artigo, você também citou essa estimativa, só que foi com um número diferente, foi 80 milhões. Aí eu sugiro colocar né? Consistente, é igual. O artigo é aproximadamente 80 milhões. Acho que uma coisa assim. Na figura 6 da introdução, na página 11, eu sugiro incluir uma breve descrição sobre o Virrante. E na figura 7 da página 12, também incluir uma breve descrição sobre o N-Goggle. Na página 12, no primeiro parágrafo, corrigir a grafia da palavra propõe, está no plural, eu creio que seria no singular, tirar o M. Na discussão, na página 84, segundo parágrafo, na quinta frase, diz: a correlação intraclasse encontrada foi de 0,92, sendo maior do que 0,95. Aí faltou uma vírgula, um valor, né? Aí faltou uma vírgula depois do 0,75. Beleza. Quanto aos artigos, no estudo sobre medo de cair, na discussão, terceiro parágrafo, na página 58 da tese, você disse que o teste pode ser útil para avaliar a eficácia de intervenções voltadas para reduzir o medo de cair em pacientes com glaucoma, porém cita como exemplo intervenções baseadas em
exercícios, né? Aí eu fiquei na dúvida que exercícios seriam esses que poderiam melhorar a... Que exercícios seriam esses que poderiam melhorar a situação dos pacientes do glaucoma, né, do medo de cair? Seriam exercícios físicos, né, ou psicológicos? Eu creio mais exercício físico mesmo, né? E psicológico, eu acho que dá um apoio, como eu falei para a Camila ali, ter uma terapia ocupacional para ajudar esses pacientes, acho que seria os dois approaches muito bons, né? Mas você estimular o paciente a sair, né? Então, estimular exercício físico. Então, se o paciente está em casa, como eu falei ali, aquele ciclo vicioso, porque ele tem medo de cair, então ele não vai andar. A gente estimular o paciente a fazer exercício e tal, isso vai gerar não só uma melhora do condicionamento, que melhora para não cair, mas também vai, acho que você fazer um approach através da parte psicológica também seria muito bom, né? Certo. E no estudo sobre o wayfinding, os pacientes utilizavam óculos polarizado 3D para ver as telas, né, de LCD e ter a sensação estereoscópica, sensação 3D, né? Você acha possível que a falta de estereopsia dos pacientes com glaucoma assimétrico, se um paciente tem um glaucoma mais grave em um olho, e aí não vai conseguir ter essa estereopsia, né? Você acha que pode ter contribuído para piorar a performance desse paciente, vai ter uma tela meio embaçada, né? A tela ficaria mais ou menos quando você vai no cinema em 3D e tira, né? Então, na verdade, você vê como se fossem duas imagens, né? É assim que funciona a imagem em 3D. Talvez fosse uma coisa que pudesse ser levada em consideração. A gente não avaliou isso, mas é um dado interessante, principalmente como você falou, glaucomas assimétricos, né? Que já tem uma perda de estereopsia pela assimetria do glaucoma. Talvez fosse um dado que seria interessante ter levado em consideração, mas a gente não levou. No estudo do o Indiegogo, achei fantástico, realmente é muito promissor, um potencial para realmente acrescentar na nossa prática. Você já comentou na tese algumas coisas que eu ia perguntar. Ele é rápido, 3 minutos, né? Por olho, né? Não faz um olho de cada vez, né? Um olho de cada vez. Acho que acho que eu tinha falado isso na qualificação lá, que acaba se tornando uma coisa chata também, né? Você ficar mudando de padrão A, padrão B, padrão A, padrão B. Então, a ideia do Felipe era fazer um negócio diferente com o tempo. Como isso aí era simplesmente uma proof of concept, né? Era uma prova de conceito que era para desenvolver. Então, a ideia dele era jogar Candy Crush. Então, a ideia, quando ele já deve ter dado aula aqui, o paciente está jogando Candy Crush, cada uma daquelas coisinhas pisca numa determinada frequência, não chamaria mais atenção, né? Mas o teste é rápido, é 3 a 4 minutos realmente para fazer em cada olho. Ótimo. O paciente ele precisa fixar numa mira, né? E certamente deve existir um limite de visão que o paciente vai ter dificuldade de olhar essa mira, né? Talvez os pacientes mais graves, com dificuldade de fixação, tivessem dificuldade. Você teve que excluir alguém porque não conseguiu fazer o exame? Não excluímos. Mas isso aí que você falou é uma coisa bem interessante. Cai no que a Camila e o Fábio falaram, que como a gente não tem muitos pacientes graves que a gente avaliou, provavelmente a gente não tem paciente que tem perda de fixação central, que poderia atrapalhar ficar olhando aquele pontinho vermelho na mudança do padrão A para o padrão B, né? Somente avaliando esses pacientes com glaucoma severo que a gente poderia ver se tem esse dano, mas é um dado bem pertinente que você colocou. E o Engogol apresentou uma reprodutibilidade muito boa no seu trabalho. Agora, eu senti falta que você fizesse uma comparação na discussão sobre a reprodutibilidade do Engogol com a do campo visual ou de outros dispositivos de objetivos, né? Okay. O campo visual não é objetivo, né? Seria subjetivo. Isso, né? Não, do campo visual, né, que avalia a função também, mas de outros dispositivos objetivos, né? Talvez Canadani tenha apresentado esse dado na tese dele. Beleza, perfeito. Obrigado pela consideração. E acho que é bem interessante mesmo. Muito bem, foi ótimo. Parabéns, sucesso. Obrigado, Daniel. Se você puder me mandar depois só as partes do tal página, que teve umas que você me falou, eu não consegui pegar aqui para eu mudar depois. Eu mando.
Então tá bom, obrigado, viu? Valeu. Obrigado por todas as considerações aí. Foi rápido mesmo, né? A citação dos typos aí. Obrigado, Daniel. Satisfeito com a arguição? Podemos passar? Obrigado. Então, por último, mas não menos importante, last but not least, Maurício, obrigadíssimo. Não, pessoal, primeiro, não tem eu como agradecer estar aqui hoje. Para mim, uma honra muito Você grande. está sem som, Maurício. Nós não estamos te ouvindo. Alô, tá ouvindo? Ele está ativado, mas nós não estamos te ouvindo. Ué, Eu estou ouvindo, doutor Ivan. Eu estou ouvindo. tá ouvindo? Agora? Ó, o pessoal tá ouvindo, Ivan. Deu? Então é o seguinte, primeiro, eu que agradeço poder estar aqui hoje. Eu tenho uma história, vou tentar resumir. Essa escadinha que está atrás do Ivan, eu brinquei muito aí jogando bola quando era menino, quando meu pai dava aula na Escola Paulista. Voltar para fazer mestrado foi um prazer muito grande. Fiz grandes amigos, o Ivan é um deles. Você ser orientado pelo Ivan é o melhor dos mundos. Orientar o Daga é o melhor dos mundos. Juntar os dois não podia ser melhor. Então, para mim, estar aqui agora com vocês, com o Lavinsky, com a Camila, com o pessoal do Daniel, para mim não podia ser melhor. Uma honra muito grande. Então, vocês já comentaram muita coisa, vocês falaram muita coisa, o pessoal foi muito estoico, né? Muito duro, bateu, mas bateu leve, né? Eu vou bater um pouco mais, porque eu gosto muito do Daga, então eu vou já começar direto na dedicatória. Daga, eu não esperava uma dedicatória que nem a tua, né? Que ética e dedicação não é opção. Eu acho que é isso que é importante. Você foi uma das melhores surpresas que nós tivemos na Santa Casa. Parabéns pelo que você fez. Quando você cita Henry Monfils, por que você citou ele? Que Pelo que ele é, o autor das palavras que você citou aqui nos agradecimentos, no finalzinho. Você citou pelo autor ou pelas palavras? Ele é um autor pelas palavras? Então, tá bom. Então, realmente, você veio para conquistar. Júlio César, quando veio para Roma, para conquistar Roma, ele atravessou um rio, chamava Rubicão. Com certeza, deve ter um rio aí em Cascavel, que você deve ter cruzado o rio e falou, ó, eu vou conquistar o mundo, e você está aqui agora, conquistando o que você veio lutar. E eu achei muito interessante, gostei das palavras, achei muito interessante. Você fala muito bem. Tua aula, espetacular, muito melhor do que ler. Realmente ler não dá para entender tudo, porque é difícil, né? Você tem dificuldade. Realmente é tudo novo para a gente, são métodos novos, exames novos. Eu tive a grata satisfação de conhecer o Ford Fusion quando eu fui para San Diego. Então, eu vi o Ford Fusion, quer dizer, vi alguma coisa. Eu fui banca prévia da Nari, fui banca da tese dela, então já me ajudou bastante. Então, eu já estou ouvindo isso aí há algum tempo, me ajudou bastante. Mas, mesmo assim, tem muita coisa nova, tem muita novidade, que isso motiva a gente. Para quem gosta de estudar, quem gosta de novidade, é a mesma coisa. Foi a mesma coisa quando eu encontrei o Fábio Lavinsky, que ele apresentou numa árvore o trabalho dele de glaucoma grave em OCT. Não sei se ele lembra de mim, mas eu fui enxuriçar ele, perguntar, porque é isso que motiva a gente. Teses quadradinhas, muito arrumadinhas, eu acho meio chato, né? Porque você não tem espaço para trabalhar. E aqui não, você trabalhou à vontade, vocês fizeram coisas novas, adaptaram aparelhos, fizeram tábuas, testes novos. Isso demonstra a genialidade de vocês. Eu acho que esse é o grande... E para onde está caminhando a medicina, né? Esses testes novos, a gente está percebendo que cada vez mais você começa a utilizar. Vocês pensaram em utilizar Mini-Mental? Já pensaram nesse exame ou chegaram a usar, Daga? A gente, em vez do Mini-Mental, a gente preferiu usar o Moca, né? Moca. Tem alguma diferença prática? Eu acho que o Mini-Mental, ele não avalia, ele também faz diagnóstico de mild cognitive impairment, né? Que seria a mesma coisa do Moca. O que definiu usar o Moca é porque o Moca já havia sido incorporado na coorte. Então, como já tinha o dado dos pacientes, a gente acabou usando o Moca por causa disso. Mas, na verdade, é interessante. Até para minha curiosidade, eu não sei se tem diferença entre o Mini-Mental e o Moca. Acho que é uma coisa interessante até para eu saber. Comentando na tese da Nara também,
nós comentamos se não poderia ter sido utilizado em vez de atender o celular com a mão, atender com o Bluetooth. Isso era o que a gente... Quer dizer, hoje a gente quase não pega o celular, porque nem sabe onde está o coitado, mas é uma ideia. Tem dois problemas. Uma, que o carro lá não tem Bluetooth, né? Não teria como atender. O segundo, a gente pensou em fazer, só que ia deixar o celular, ia deixar onde? Porque daí teria que alguém atender, ou atender para ele, coloca, e daí começa a fazer. Como o paciente estava fazendo, ligava, ele atendia e falava, às vezes era um outro fator que poderia causar confusão. Onde que ele vai colocar esse celular? O celular cai, daí ele não escuta o que falou, mas o ideal seria um carro para falar Bluetooth. Eu também acho, porque é o que a gente mais usa hoje em dia, né? Então, como eu até falei para a Camila, é um viés grande aí. Não acho grande. É um detalhe, porque hoje eu estava na estrada, um cara do telefone celular atendendo na cara dura, no meio da Castelo Branco. Mas tudo bem. O teste do equilíbrio que você usou momento e toque. Eu acho que nós já fugimos da faculdade faz tempo, né? Então, talvez faltou uma explicação de um pouco de... Eu lembro bastante, porque eu sou muito chato, né? Então, momento e toque é importante a pessoa entender o teu trabalho. Mas é um detalhe, tá? Nada específico. A tua aula foi muito clara, foi muito boa, você se defendeu muito bem. Eu tenho algumas reclamações, já. O tamanho das letras do trabalho, pelo amor de Deus, era mais barato, pequenininho? Dos artigos? Dos artigos era muito pequenininho. Eu falei, eu tô presbítero, cara. Daga, você judiou, viu? Mas eu até... bastante chegar perto. Eu falei, pô, era mais barato assim ou não? Não, eu até comprei. Eu comprei uma parte do Adobe para poder anexar o PDF. E ele anexa com essa letrinha desse tamanho, hein? Não sei por quê. Letrinha sem vergonha, hein? Os meninos já tinham, o Fábio, o Daniel, já tinham reclamado para mim do tamanho na qualificação. Mas eles não estão presbíteros, filho, imagina eu. Eu não sei, tem algumas páginas, faltar a primeira página é normal, mas em algumas outras faltaram o número da página. É normal não pôr agora? No início tem página, por exemplo, você vai na discussão, não tem a página 80, né? Não se põe mais? Tem que pôr, pela orientação, você não tem número na capa e nem na primeira folha pós-capa. Então, toda vez que vai, por exemplo, começou discussão, a página da discussão não tem número e a página pós-discussão não tem número. Começa só na outra. Todas têm. Então, tem algumas faltando aí. Dá uma olhadinha que ficou faltando. Mas é um detalhe. Isso aqui não é como o pessoal falou, é minor, não é o principal. Eu acho assim, eu adoro o trabalho. Outro dia eu fui numa tese e um colega comentou que ele adora o material e métodos. Nesse formato novo, a gente não pode mexer, porque o trabalho foi publicado, né? Você pode só acrescentar, mudar, programar um trabalho novo, né? E eu adoro, realmente, eu prefiro mais a discussão. Você sabe, você foi da Santa Casa, trabalhou com a gente lá. Eu gosto da parte em que o cara ele mostra o que ele sabe, ele mostra o que ele conhece. É aí que ele vai saber. Quando você dá a tua aula, a gente percebe que você fez o teu trabalho, você trabalhou, você domina um assunto, você vai muito bem. A única coisa que você usa muito particípio passado, você põe tem sido, provavelmente, você entende? Em alguns lugares você põe pode ser. Eu acho que na discussão você tem que ser que nem a Margaret Thatcher. Eu vou mostrar meus dentes, I show my teeth, os argentinos, e ela mostrou os dentes. Quer dizer, na discussão, você mostra que quem sabe do teu assunto é você. Eu nunca esqueço no meu TCC, eu estava passando mal, o doutor Carlos Souza Dias chegou para mim, Maurício, fica tranquilo, que nesse assunto você é a pessoa que mais sabe. E toda vez que eu vou falar alguma coisa, eu falo, relaxa, que é o que eu mais sei. Então, eu acho que faltou esse tipo, aqui na página 82, já no primeiro parágrafo. Devido ao campo visual já comprometido, pacientes com glaucoma podem apresentar. No teu trabalho, prova, eles apresentam, você já pode afirmar, né? Você já tem dado e número que pode apresentar uma performance visual desproporcional. Eu acho que faltou um pouco mais de coragem e falar assim, e mostrar teu dente. Você foi muito bem, você discutiu muito bem, as suas perguntas você responde no final.
A única coisa que não pode é ter medo, né? Você fala assim, ó, nessa fase, você não pode ter medo. Então, você vai para frente, vai e encara. E o que o pessoal já comentou, que eu acho super importante, a Camila falou, né? De classificar os campos visuais, que é o que a gente quer saber, né? A gente quer transportar isso para a realidade. Todo esse trabalho, todo esse investimento, tempo, tudo que você teve, como é que eu vou transportar isso, como é que eu vou levar para mim? Então, eu queria fazer pergunta, quem pode dirigir com glaucoma? Eu quero, assim, bem resumido, né? Eu quero saber, ó, quem é o glaucomatoso que pode dirigir e o que não pode dirigir. Eu quero transportar isso para a parte prática. E, claro que não é agora que você vai responder, eu sei que não é isso que você vai conseguir responder, mas é para onde a gente tem que caminhar, né? Quer dizer, eu quero saber isso. E pergunta se as drogas interferem em todas os teus trabalhos. Em nenhum momento se comentou que droga estava usando, qual droga usava ou não usava. Eu senti uma falta disso, sabe? Será que alguma droga está faltando? A gente não avaliou o uso de colírios antipertensivos, não, doutor Maurício. Eu acho que, talvez, acho que no Fear of Falling a gente tem alguma coisa, ou tinha alguma coisa de análise, acho que não tem. A gente não avaliou. Mas é um detalhe, você entende? Hoje, eu tenho paciente com 90 anos dirigindo. Eu estou com medo, né? Eu falei, meu Deus do céu. Então, e com glaucoma, e a pessoa dirige. Então, eu acho que esse é o caminho, né? O pessoal não pegou essa fase, mas a gente sabe, chegava com 60, 70 anos, o pessoal tirava o carro. Hoje não, o pessoal está dirigindo. Tem gente, eu tenho um primo meu com 75 anos, anda de moto para cima e para baixo. Quer dizer, então, isso é super importante a gente poder avaliar. Do resto, você foi muito bem, muito bem. Eu queria deixar aqui meus parabéns a você pela qualidade, pela pessoa que você é e pelo tudo que você fez na tua vida. Eu te acompanhei desde que você entrou na Santa Casa, eu venho te acompanhando, o Rogério já tinha falado hiper bem com você, eu não me decepcionei, pelo contrário, eu só vi coisas boas de você. E deixar aqui toda a minha gratidão de poder participar dessa tua festa. Como eu falei no comecinho, quando você atravessou o Rubicão, hoje você está entrando em Roma, você está no desfile do triunfo, e ó, aproveite toda a glória e o triunfo que você merece. Você está de parabéns. Obrigado. Eu que agradeço, doutor Maurício. Agradeço por me ajudar desde a época de Santa Casa e pela presença do senhor hoje aqui, eu fico muito honrado. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Maurício. Satisfeito com a Extremamente satisfeito, extremamente satisfeito. Eu costumo quebrar o protocolo e chamar os suplentes, mas a Andrea e o Sérgio precisaram sair. Então, eles não vão conseguir falar. Bom, a mim, como orientador e acho que o Sérgio entrou de novo, como orientador e presidente. Sérgio, você quer falar alguma coisa? Não sei se você está... Oi, Ivan, eu não tinha saído não, estava aqui, cara. Na verdade, a gente participou da Banca Prévia, então eu queria só aproveitar de novo para parabenizar o Daga. Realmente prazer de novo ter visto a sua aula, lido a sua tese de novo. E para falar que eu não contribuí com nada, na página 85, Daga, quarta frase tem sensibilidade ao contraste, ao invés de contraste. Só para você mudar, botar um S aí. Tá bom? Parabéns de novo, cara. Muito bom. Obrigado, doutor Sérgio. Obrigado por toda a orientação nos ambulatórios e pelas conversas na vida. Obrigado mesmo. Obrigado, Ivan. Até mais. Obrigado, Sérgio. Bom, então, como eu estava falando, a mim como orientador e presidente da banca não cabe fazer arguição. Então, eu queria só novamente agradecer todos os membros da banca e só fazer um pequeno retrospecto aqui do Daga, já que o Maurício já começou a fazer isso. E o Daga veio da Santa Casa, aquele estilo fominha por catarata, né, Daga? E terminou doutor em glaucoma, hein, Maurício? Quando ele falou que queria sair, né, e eu sempre tento
estimular isso o máximo possível e fazer todas as conexões que a gente pode, todos os contatos que a gente tem, e veio ele expressou essa vontade de sair e ficar em San Diego, ficar com a Ereb, com o Felipe. Foi uma grata surpresa, né? Toda a evolução disso. Mais um em que a gente apostou e deu a palavra ao Ereb, ao Felipe, e deu tudo super certo, né? Numa época em que vocês publicam muito mais do que a gente publicou quando teve lá. O Freitas já foi intermediário, mas o meu, um pouco mais para trás, 2005, 2004, não se publicava tanto assim, nem lá em San Diego. Né? Vocês já pegaram o Felipe a todo vapor, um Ereb a quarta potência, né? E publicando demais, isso muda completamente. E ficar mais de um ano também, eu acho que muda bastante a produtividade, né? A produção acadêmica de quem vai para o exterior. Então foi eu agradeço aqui em público, Daga, né, por você ter levado o nosso nome e feito jus à confiança que a gente deu ao falar com a Ereb e com o Felipe. Né? A gente sempre se expõe quando faz isso. Né? Você pegou um período complexo, né? O Felipe vai, não vai, sai, não sai, vai para X, vai para Y, e terminou pegando a mudança para Duke. Eu acompanhei bem isso de você ter que trocar, inclusive, o visto, né? O 21 não, eu esqueci agora o nome do DS-2019. DS-2019, que era emitido pela UCSD para ir para a Duke, você tinha que ter um novo da Duke, né? E você pegou isso, todas as intempéries que você atravessou, que nós todos atravessamos, né? E inclusive agora no final as boas de mudança de cidade, de casamento, de filha. Então só reforçar, né? Foi mais uma bela surpresa, né? Que eu tive. O sucesso, a mudança de vida, a mudança de cataratólogo para doutor em glaucoma, sem nenhum demérito a quem é cataratólogo, utilizando um termo que foi cunhado outro dia, inclusive me incluíram nisso, mudando de youtuber para PubMedder, né, Fábio? Bem-vindo ao grupo dos PubMedders. Parabéns, Fábio. Você cresceu bastante. Aquilo que eu coloquei no Instagram de ontem é verdade, né? O crescimento que você teve no seu período, o Maurício pode botar até um pouco mais atrás com a Santa Casa, mas o crescimento que você teve na escola e na UCSD, na Duke, foi realmente vertiginoso e você tem todo o futuro aí pela frente, tá? Parabéns. Você tem as palavras finais. Obrigado, doutor Ivan. Obrigado pela apresentação do senhor. Inclusive aqui em Goiânia, quando eu falei para o senhor que eu queria ir para fora, o senhor me apresentou para o Felipe aqui, no Congresso da SBG. Obrigado por todo o apoio que o senhor deu, até por me ajudar a moldar. A gente chega, às vezes, muito com sede ao pote, e foi bom a gente aprender a ter parcimônia. E acho que a oportunidade que o senhor me proporcionou de ir para fora me fez bem, não só da parte profissional, mas acho que especialmente da parte pessoal, que a gente ficar sozinho lá, a gente começa a valorizar as coisas que realmente são importantes na vida, e é por isso que eu estou aqui em Goiânia hoje, com a minha esposa, com a minha filhinha. Então, eu que só tenho a agradecer. Agradeço por tudo mesmo, agradeço pelas palavras do senhor. Muito obrigado. Obrigado. Joelma está online? Acho que agora a gente separa a banca, né, Joelma? Bom dia a todos. Doutor Ivan, eu preciso que o senhor me deixe como host da sala, para abrir a sala simultânea. Você está como um centro de estudos, né? Tá. Isso. Pronto.
Aí agora a banca vai para uma segunda sala e a gente só delibera sobre o resultado final e volta. Vocês precisam selecionar aí Join Breakout Room ou algo em português parecido com isso. Falta o Maurício, né? Oi, Maurício. Jogadora da defesa de tese 20 reuniu-se no Departamento de Oftalmologia e Ciências Visuais às 9 horas. A comissão julgadora para a defesa de tese de doutorado, solicitada por Fábio Bernardo Daga, aluno do programa de pós-graduação em Oftalmologia e Ciências Visuais da Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, que apresentou tese sobre o título Uso da Realidade Virtual no Glaucoma. A referida comissão esteve constituída pelos professores doutores Camila Silva Zangali, Daniel Meira Freitas, Fábio Lavinsky, Maurício de la Pauleira e Ivan Mainar Tavares. Toda a comissão, por unanimidade, classificou o candidato como aprovado. Então, doutor Fábio Daga está aprovado no doutorado. E essa sessão está encerrada. Obrigado demais. Grande Fábio. Mais alguma coisa, Joelma? Você está sem som de novo, Joelma. Aí que volta e fica sem som. É só isso. Parabéns, doutor Fábio. Obrigado, Joelma. Desculpa te incomodar tanto tempo nesses anos aí, viu? Obrigado por toda a ajuda. Imagina. Bom, obrigado a todos pela presença. Obrigado, Daga. Parabéns, hein? Parabéns, pessoal. Parabéns. Até mais. Obrigado. Tem que correr para o aeroporto, só que não, né? E nem tem um almoço do Daga, né? Ele vai ficar devendo aí. Isso sim, isso é uma pena. Ó, ele me deu, quando ele entrou na Santa Casa, ele me deu um uísque. Eu vou abrir hoje em tua homenagem, Daga. Aquele uísque está guardado. Eu não tomei. Hoje eu vou abrir e vou tomar com muito gosto. Parabéns, viu? Obrigado, tio Maurício. Obrigado mesmo. Obrigado a todo mundo. Pessoal. Obrigado. Tchau. Parabéns. Valeu.